Você está ouvindo Em Segundo Plano. Olá e bem-vindos! Hoje a gente vai mergulhar num tema que, olha, toca a vida de muita gente, mas por um ângulo um pouco diferente. Um ângulo novo, eu diria. Exato. Vamos falar sobre depressão, mas não como, sei lá, um defeito ou uma falha. A ideia é entender isso através da ciência evolutiva do humor. E a nossa base para essa conversa é o livro As Profundezas, As Origens Evolutivas da Epidemia de Depressão, do psicólogo Jonathan Rothenberg, que é um livro fantástico. É ótimo. O nosso objetivo, assim, é explorar como o nosso sistema de humor, que é uma herança de milhões de anos, foi feito para funcionar e porque ele parece estar dando um curto-circuito no mundo de hoje. Pois é, e não é um tema pequeno, né? Não mesmo, é uma urgência. A Organização Mundial da Saúde estima que até 2030 a depressão vai ser a principal causa de morte e incapacidade no mundo, na frente de câncer, de doença cardíaca, de tudo. E essa abordagem evolutiva é fundamental, porque ela bate de frente com aquela visão mais comum que o Rothenberg chama de modelo de defeito. Ah, sim. É a ideia de que, se você tem depressão, tem algo quebrado em você. É uma palavra muito forte, né? Defeito. Pesadíssima. Carrega um julgamento imenso. A gente não fala que alguém com diabetes tem um defeito. A gente diz que a pessoa tem uma condição. Por que com saúde mental é diferente? Exatamente. E o problema desse modelo é o estigma. Um estigma que paralisa. As pessoas evitam procurar ajuda com medo de serem vistas como, sei lá, fracas. Ou elas mesmas começam a acreditar nisso. Elas se sentem deficientes. Isso. E é por isso que, como o autor diz, a dor lancinante da depressão permanece desconfortavelmente privada. Fica trancada por vergonha. Ok, vamos analisar isso então. Se esse modelo de defeito não ajuda, qual é a alternativa que o livro traz? Para onde a gente olha? A gente olha para a ciência afetiva, que é basicamente o estudo empírico de como as nossas emoções e o nosso humor funcionam. Certo. E Rothenberg define o humor de um jeito muito prático, assim. São sinais internos que motivam o comportamento e o direcionam para o caminho certo. Ah, o sistema de humor é tipo o grande maestro do nosso cérebro. Ele pega informação de tudo quanto é lado. O que está acontecendo fora, como o nosso corpo tá, e integra tudo para nos guiar. Então não é algo aleatório que só, pum, acontece com a gente. É um sistema de navegação, tipo um GPS biológico. Um GPS biológico perfeito e é um sistema sofisticadíssimo. Ele está, sempre monitorando nosso progresso. Como assim? Se a gente está tentando alcançar um objetivo e aparece um obstáculo pequeno, o sistema dá um empurrãozinho, aumenta a nossa motivação. Agora, se o obstáculo parece intransponível, ele faz o contrário, pisa no freio. Para conservar energia, não adianta ficar dando murro em ponta de faca. Faz todo sentido, mas isso é teoria ou tem alguma evidência de que o corpo realmente faz essa gestão? Tem, e são evidências bem concretas. O livro cita um experimento muito interessante. Os pesquisadores induziram um humor negativo num grupo de pessoas e deram uma tarefa bem difícil para elas. E aí? E o que aconteceu com a fisiologia delas? A pressão arterial disparou. É o corpo falando, ok, desafio à frente, vamos mobilizar os recursos. O corpo se preparando para a luta. Exato. Mas aqui vem a parte mais legal. Num segundo momento, eles tornaram a tarefa impossível de resolver. E aquele pico de pressão arterial sumiu. O sistema reconheceu que não adiantava mais e simplesmente desligou a mobilização. O que é fascinante aqui é ver que o humor não é um ruído. É uma ferramenta de cálculo, sabe? Ajudando a gente a decidir onde vale a pena gastar nossa energia. Certo, e se explica por que a gente recua. Mas se o sistema é tão esperto, por que ele nos faz sentir mal? Qual seria a vantagem de ter um humor baixo? De se sentir triste, apático? Essa é a pergunta de $1 milhão. E o livro explora, assim, umas 3 teorias principais. A primeira é que o mau humor serve para diminuir conflitos. Como assim? Pensa numa disputa. O animal que perde e demonstra submissão, que é um comportamento ligado ao humor baixo, ele sobrevive para tentar de novo outro dia. Lutar até a morte quase nunca é a melhor estratégia. É uma rendição estratégica.
E a segunda teoria, eu imagino, é a do freio de mão que você falou. Isso mesmo, o mecanismo de parada. Impede a gente de gastar tudo numa meta que não dá para alcançar. É o sistema dizendo, para, recalcula a rota. E a terceira teoria, que é a mais surpreendente, é que o mau humor pode ser uma ferramenta para tomar decisões melhores. Mas espera aí, isso parece totalmente contraintuitivo. A gente pensa em alguém triste como uma pessoa paralisada que não consegue decidir nada. Como é que esse estado pode levar a melhores decisões? Ótima pergunta. E é aí que a gente precisa separar a tristeza funcional da depressão clínica. A teoria se aplica àquele mau humor que não paralisa, e ela se apoia num conceito fascinante chamado realismo depressivo. Realismo depressivo. É a ideia de que pessoas um pouco tristes podem ser, na verdade, mais realistas e céticas do que as pessoas felizes. Mais realistas. Quer dizer que os otimistas estão se iludindo o tempo todo? De certa forma, sim. O psicólogo Joseph Forgas fez um estudo incrível sobre isso. Ele induziu um humor negativo num grupo de voluntários. Deixa eu adivinhar, um filme bem triste. Bingo! Um filme de 10 minutos sobre morte por câncer. Nossa! Pois é. Depois, ele pediu para esse grupo e para um grupo de controle que estava de bom humor para escreverem argumentos persuasivos sobre um tema. O resultado foi impressionante. As pessoas do grupo triste produziram argumentos muito mais detalhados, concretos e, no final, mais persuasivos. Que loucura! É como se a tristeza tirasse os óculos cor-de-rosa e fizesse a gente prestar mais atenção nos fatos, nos detalhes. Precisamente. O humor baixo nos deixa mais céticos, menos propensos a usar atalhos mentais. Em muitas situações, isso é uma vantagem enorme. Como Rothenberg fala no livro, múltiplas utilidades são a marca registrada de uma adaptação. Ou seja, não é um defeito, é uma ferramenta. É uma ferramenta com várias funções. Ok, isso faz muito sentido para uma tristeza passageira, um dia ruim. Mas e a depressão clínica? Aquela que suga energia, que distorce a realidade e que, sinceramente, não parece ter nada de útil. Como a gente conecta uma coisa com a outra? Essa é a distinção central que o autor faz. Ele diz que o nosso maior erro é tratar a tristeza comum e a depressão como duas coisas separadas, sem conexão. E não são. Ele propõe que a gente veja como um espectro. Numa ponta está a depressão superficial, que é essa resposta adaptativa, funcional. Na outra ponta, a depressão profunda, que já é uma condição mal adaptativa, uma doença. Ah, então não é uma chave de liga e desliga. É mais como um dimmer, um controle de intensidade que vai do cinza claro ao preto total. Exatamente essa analogia. E o livro usa outra imagem ótima. Ignorar essa conexão seria como um meteorologista que usa um modelo para prever dias quentes e um modelo completamente diferente para prever ondas de calor extremas. Não faz sentido, né? Claro. É muito mais lógico ter um único modelo que nos ajuda a entender o que faz o termômetro subir. Certo. Se há um espectro, a pergunta óbvia é: o que empurra uma pessoa ao longo desse dimmer? O que transforma um mau humor funcional numa depressão paralisante? Rothenberg aponta, sim, uma interação de 3 gatilhos principais. O primeiro é a explicabilidade. Explicabilidade. Eventos negativos que são confusos, que a gente não consegue entender, têm um potencial enorme de gerar um humor persistentemente baixo. A mente fica presa num loop, tentando achar um sentido que não existe. A ruminação, né? Ficar remoendo o que aconteceu. Exato. O segundo gatilho é o significado evolutivo. Dilemas que parecem insolúveis sobre temas cruciais para nossa sobrevivência. Status, segurança, encontrar um parceiro. Ah, os grandes temas da vida. Isso. São problemas que nosso cérebro leva muito a sério. E imagino que você já possa adivinhar o terceiro. Imagino que tem a ver com quando essas coisas acontecem na nossa vida, certo? A infância deve ter um peso enorme nisso. Exatamente. É o terceiro gatilho, o momento. Traumas da infância, tipo abuso ou negligência, funcionam como um curso intensivo para o sistema de humor, ensinando que o mundo é um lugar perigoso. O livro traz o exemplo de uma mulher que ele chama de Jen. Ela cresceu com um pai alcoólatra, imprevisível. Aos 13 anos, foi abusada por um vizinho e, por medo, nunca contou para ninguém. Nossa. O sistema de humor dela aprendeu desde muito cedo que o mundo não era seguro e que ela estava por conta própria. Precisamente.
Então, a ansiedade e a tristeza crônicas que ela sente na vida adulta não são um defeito. São, na verdade, uma resposta perfeitamente lógica de um sistema que aprendeu que precisa estar sempre em alerta, sempre procurando ameaças. É um mecanismo de defesa que ficou travado no ligado. Isso. É uma ideia muito forte. O sistema dela não está quebrado, ele está fazendo o que aprendeu, o que precisava para sobreviver. E isso me faz pensar, será que o nosso estilo de vida moderno não está, de certa forma, ensinando para o sistema de humor de todo mundo a ficar nesse estado de alerta? Essa é a conexão crucial que o livro faz. Primeiro, tem uma mudança cultural. Hoje, existe uma pressão absurda pela felicidade constante. As redes sociais. É a vitrine disso. Essa expectativa torna a tristeza quase intolerável, como se fosse um fracasso pessoal. Mas o problema é ainda mais fundo. Está na nossa rotina. Rothenberg fala que as nossas práticas diárias parecem quase perversamente concebidas para causar estragos no sistema de humor. Perversamente concebidas é uma acusação e tanto contra a vida moderna. Quais são os principais culpados que ele aponta? Ele aponta vários, mas 2 são gritantes: luz e sono. Vamos começar pela luz. Nós somos uma espécie diurna, evoluímos sob o Sol. A luz solar é o que sincroniza nosso relógio biológico. Certo. Agora pensa na nossa vida hoje. A gente passa o dia em ambientes fechados, com uma luz artificial que é tipo centenas de vezes mais fraca que a luz do sol. Nós viramos uma espécie de habitantes de cavernas com lâmpadas fluorescentes. Exato. E tem um estudo de San Diego, uma cidade super ensolarada, que é chocante. A pessoa média lá recebia só 58 minutos de luz solar de verdade por dia. Só isso. Só. E a correlação era direta. Menos luz, mais sintomas de depressão. O nosso cérebro não está recebendo sinal de é dia, hora de ficar alerta. E a luz artificial à noite nos leva direto para o segundo problema, o sono. Eu sinto isso na pele. Se durmo mal uma noite, no dia seguinte meu pavio é curtíssimo. O impacto é imediato. Uma única noite mal dormida já bagunça o humor. E o problema é crônico. Mais de 40% dos americanos dizem que raramente dormem bem. A média de sono caiu de 9 horas em 1910 para menos de 7 hoje. Estamos roubando tempo de reparo do cérebro. Exatamente. E além da luz e do sono, tem um outro desalinhamento que é muito do nosso tempo. A comparação social. A pressão para ter a vida perfeita do Instagram. Sem dúvida. Nosso cérebro evoluiu para lidar com o status numa tribo de, no máximo, 150 pessoas. Era um jogo que dava para administrar. Hoje, a gente se compara com milhões de pessoas, e não com elas, mas com o recorte editado e perfeito da vida delas. É uma receita para se sentir sempre ficando para trás. É um gatilho constante para insatisfação crônica. Então, se a gente amarrar tudo isso, partimos de uma crítica forte à ideia de que a depressão é um defeito. Vimos que, na verdade, o humor baixo tem funções, é uma ferramenta. Isso, e vimos que não é uma questão de estar sadio ou doente, mas sim um espectro, e que a gente é empurrado nesse espectro por gatilhos da vida. Mas tudo isso é muito amplificado por um ambiente moderno que está em guerra com a nossa biologia. Menos luz, menos sono, mais comparação. Estamos criando as condições perfeitas para desregular esse sistema que é tão antigo e sensível. Uma biologia forjada para um mundo que não existe mais. O que nos deixa com um pensamento final, assim, para refletir. O livro menciona que outras espécies podem ter chaves para o nosso entendimento. E isso me leva a uma pergunta. Qual? Se o nosso sistema de humor é uma ferramenta que a gente compartilha com outros animais, mas as nossas vidas modernas o estão desregulando de formas únicas, o que a gente pode aprender observando o bem-estar de espécies que vivem em ambientes mais alinhados com suas origens? O que a vida de um animal na natureza pode ensinar pra gente sobre as necessidades do nosso próprio sistema de humor? Se em algum momento você pensou em alguém enquanto ouvia este episódio, talvez valha compartilhá-lo com essa pessoa. Obrigado por ouvir. Até o próximo episódio.